Graça e paz, abençoados. Abençoados, eu quero passar uma mensagem hoje para vocês. Assim, já vou logo de cara já falando que assim, eu não estou aqui a dizer da sua fé, tá? Eu não estou aqui a dizer da sua fé. Tem gente que acredita em mula sem cabeça, em lobisomem, né? Acredita em várias coisas que nem existem. Mas respeito. Você quer acreditar assim, então você acredite, né? Aí já é outros 500, né? Assim é a filosofia. Que não tem base no evangelho, né? Não tem base no evangelho e vivem assim, infelizmente, né? Eu quero passar a mensagem, volto a repetir. Você pode crer no que você quiser e eu vou passar a mensagem o, o que está contido nos textos. Porque a gente tem que ver a Bíblia pela Bíblia, né? E não filosofias humanas. Está aí muitas religiões embaixo de filosofias humanas, né? Então eu quero dizer para vocês o seguinte: o enunciado é o seguinte: Jesus nunca chamou Maria de mãe. Por quê? Por que ele nunca chamou Maria de mãe? Aí nós vamos entrar nessas questões. Por um motivo óbvio. Por um motivo óbvio. Ela não era mãe de Jesus. Nem biológica e nem espiritual. Nenhum nem outro. Duas conotações vou trazer para vocês aqui que vai dar um esclarecimento muito bom nisso. Os fariseus, aliás, Jesus pergunta aos fariseus, né? Jesus pergunta aos fariseus: de quem Cristo é filho? Notem bem a resposta de Jesus. Jesus pergunta aos fariseus: de quem Cristo é filho? Né? Aí os fariseus respondem, né? De Davi. Aí Jesus fala assim: se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Se, se o Cristo, Deus, né, é filho de Davi, como eles falam, então por que Davi o chama de Senhor? É ou não é? Mateus 22:45 vai falar isso. Na realidade é Davi que é filho e não o oposto. Entendeu? É o mesmo entendimento com Maria. E disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Ora, se ela é mãe de Deus, por que ela o chama de Senhor? É a mesma conotação com Davi. Se ele lhe chama de Senhor, como pode ser ele filho de Davi? É a mesma coisa com Maria. Se Maria o chama de Senhor, em Lucas 1:46, a minha alma engrandece ao Senhor, disse Maria. Se ela o chama de Senhor, como pode ser ela mãe dele? Não pode. É o mesmo entendimento. É o mesmo entendimento. Só que as religiões não pegam os seus textos em contextos. Na realidade, as religiões faz todo um sentimentalismo. Ah, se tem pai, tem mãe, tem pai. Eu uso todo um sentimentalismo para atribuir isso aonde não tem que ser atribuído. Porque os textos não mostram isso. Se ela o chama de Senhor, como pode ela ser mãe dele? Então aqui já se nota que ela não pode ser mãe em espírito. Não pode ser. Aí já se nota. Embora ela seja afetiva a Jesus, né? Jesus a respeitá-la, né? Mas isso não quer dizer que ela é uma mãe espiritual dele.
como muitas religiões querem passar isso. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Efésios 4:6. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Ou seja, Deus é o quê? É o Pai dos espíritos. Então Maria, Davi é filho de Deus, e não o contrário. Essa é a verdade. E Paulo vai nos dar uma direção muito boa. Paulo vai dizer assim, ó, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Paulo está nos mostrando que nós não devemos ficar presos, né, àquelas informações só. Digamos que Paulo estava falando ali a respeito da lei, né, que o pessoal estava acostumado com a lei, com tudo aquilo ali, e não renovava a sua mente. Não se renovava. E é isso que Paulo está querendo falar. Mas trazendo para os nossos dias atuais, é isso. Porque se você for entender essas coisas, né? Trazendo para os dias atuais, nós estamos anos-luz. Estamos anos-luz daquele povo, daquele tempo. Daquele aion, né? Daquele período ali. A tecnologia que temos hoje, a tecnologia há anos-luz deles. Então hoje nós podemos compreender muitas coisas, as quais nunca passou pela cabeça deles. Então estamos anos-luz deles. No quesito tecnologia, ciência, estamos anos-luz, né? E a tecnologia que a gente temos hoje, né, nos dá a entender que é a Terra que gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. Não é isso? O Sol está parado. É a Terra que faz o movimento. Não é isso? Eles tinham esse entendimento? Não. Tanto é que lá em Josué 12, versículo 12 e 13, vai dizer assim que quando Josué pelejou contra os amorreus, Deus parou o Sol. Lá vai dizer isso, que Deus parou o Sol. Na realidade, Deus parou a Terra. Ou seja, com as informações que temos hoje, com a tecnologia e a ciência que temos hoje, entendemos isso, que Deus parou a Terra, e não só, o Sol sempre esteve parado. Naquele tempo não tinha tecnologia nem ciência para entender essas coisas. A medicina, então, tanto é que quando alguma pessoa contraía lepra naquele período, era uma sentença de morte. Era uma sentença de morte. Hoje você vê alguém morrendo por lepra aí? Não. É uma doença extinta. Por quê? A tecnologia avançou, a ciência avançou e hoje ninguém morre mais por essa doença, lepra. Então estamos anos-luz deles. Hoje uma mulher, ela pode gerar um filho no seu ventre e não ser dela. Notou? Aonde eu quero chegar? Ela pode gerar um filho no útero dela e ela não ser mãe. Isso o que é? Barriga de aluguel. É barriga temporária, né, que fala, não sei direito o termo, mas é um dos termos usados, é barriga de aluguel. Ou seja, o óvulo não é dela e nem o gameta é de um parceiro dela, e sim de outras pessoas. O óvulo fecundado e gera o embrião, que não é dela. Porque se o óvulo fosse dela, ela seria mãe, mas o óvulo, barriga de aluguel, não é da mulher, é de outra pessoa, com seu marido, com o gameta do marido. E aí surge a barriga de aluguel, surge o embrião, que aí nasce no útero dessa mulher. Só que quando essa criança nascer, essa criança não tem nenhum parentesco com essa barriga de aluguel. Na realidade, a barriga foi apenas usada para o crescimento do embrião.
Assim foi com Maria. Hoje nós temos esse entendimento hoje, porque eles não tinham naquele tempo. Eles não tinham esse entendimento naquele tempo. Porque aí fica a pergunta. Jesus foi fecundado ou foi gerado? Então aí vai entrar o entendimento. Jesus foi fecundado ou foi gerado? Ele foi gerado. Fala com ali em Lucas 1:31. Eis que conceberá e dará à luz a um filho. Ele falou que é filho dela? Não, falou que era um filho. A mulher que está grávida, que vai conceber, ela vai dar à luz um filho. A barriga de aluguel, ela dá à luz a um filho. Mas o filho é dela? Não, por isso que o texto aí também fala que não é filho dela. À luz, um filho. Aí no texto abaixo vai complementar o que quer dizer. Quem é esse filho? De quem é esse filho? Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ou seja, o útero usado para o crescimento do embrião foi o de Maria. Porque foi gerado. Ele não foi fecundado, ele foi gerado. Entende? Aí religiosos puderam pensar, mas aí o Espírito Santo fecundou em Maria. Oxe, peraí. É? Se for entender desse jeito, onde fica quando se diz o verbo se fez carne? O verbo se fez carne. O verbo se fez. Ele não foi feito, ele se fez, ele se gerou. Tá vendo aí? O que é uma fecundação? É quando tem um óvulo, o gameta, e fecundação, e aí gera o embrião, gerado. Ou seja, ele se fez, ele se gerou. O útero usado foi o de Maria. Barriga de aluguel. Então ela não era mãe nem espiritual e nem biológico. Entende? Porque o verbo se fez carne. Manifestação de Deus. Deus em espírito, em carne Jesus ou Cristo. Jesus foi gerado, ele não foi fecundado. Então ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Tá vendo aí? Palavra gerado. A etimologia da palavra gerado é produzido, ou seja, já estava pronto. Produzido, pronto. Só precisava de um útero para o crescimento do embrião. Então, volto a repetir, eu não estou aqui a dizer da sua fé. Entendeu? Eu não estou aqui para dizer da sua fé. Você pode acreditar no que você quiser. Você pode acreditar em mula sem cabeça. Você pode acreditar que uma pedra te abençoa. Você pode acreditar se você quiser. Mas com base nos textos não tem como você fugir disso. Assim como eu não posso espiritualizar, João 19, versículo 26 e 27, eu não posso espiritualizar aquilo. Por quê? Porque se eu espiritualizo isso, eu trago uma dualidade. Na realidade, eu trago uma dualidade. Se eu espiritualizo ali em João 19, 26 e 27, eu trago ali uma dualidade, né? Onde Maria seria mãe no âmbito espiritual de todos. E Deus, óbvio, o Pai. Eu não posso espiritualizar isso. Porque aí teríamos duas dualidades. Duas autoridades supremas. Deus e Maria. Mãe e pai. É o que as religiões levantam, mas está errado. Se for ler este contexto, se você for entender os textos, está errado.
Jesus estaria colocando Maria ali no patamar de Deus. E isso transformaria Deus em mentiroso. Transformaria Deus em mentiroso, se eu espiritualizar aquilo. Deus mesmo disse que não há outra rocha que ele conheça. Não é isso? Ou seja, autoridade suprema. Isaías 44, 6, versículos 7 e 8. Né? Não há outra rocha que ele conheça. A autoridade suprema. Senão teria duas autoridades supremas aí, se eu espiritualizo aquela passagem. Ou seja, nivelo Deus com outra rocha, com uma outra autoridade. Aí se diz a religião que Maria seria intercessora no âmbito espiritual. Bem, o que é uma intercessão? Quando alguém intercede, é o ato de reconciliação quando duas ou mais pessoas precisam de um intercessor ali para religar aquele entendimento, aquela coisa. Então aí entra o intercessor. Não é assim? Isso. Eu posso orar para uma pessoa? Posso, naturalmente. Posso. No âmbito físico eu posso. Mas Deus vai atender? Não sei. Posso ajudar o meu próximo. Agora, orar por ele, posso orar? Posso. Mas já dizer que eu sou um intercessor pela pessoa, não sou. Porque é Deus que vai fazer todas as coisas. Porque você pode ver, lembrando que Paulo pediu para Deus tirar o espinho da carne dele. Deus tirou? Não. Ou seja, quem é que intercede por nós? Está escrito lá em 2 Coríntios 5, 18, versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Então, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. E a Paulo foi dado o ministério da reconciliação. Ou seja, ninguém mais intercede por nós. Simplesmente não estamos em inimizade com Deus. Porque um período da intercessão era quando o mundo estava em inimizade com Deus. Quando o mundo estava em inimizade com Deus. Mas após a reconciliação, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Depois da reconciliação, ninguém mais intercede por você. Nós já nascemos reconciliados. Aquilo que causava a inimizade do homem com Deus eram as leis mosaicas, eram as leis. Pois já imputava no homem o pecado. Lembra quando Jesus disse lá, quem vos acusa é Moisés? Em João 5,45. Ou seja, já não existe as transgressões da lei. Ou seja, já não existe a reconciliação. Porque já fomos reconciliados, já nascemos reconciliados. Pois Cristo foi o fim da lei. Cristo foi o fim dessa lei, que causava separação, que trazia a ira de Deus. Ninguém tem que interceder mais por você. Embora eu possa orar, mas intercessão, isso aí já não existe, porque era um período que o mundo estava em trevas, separado de Deus. E aí Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Porque agora, em 1 Coríntios 15, 28, vai dizer, é Deus sobre tudo e sobre todos. É Deus mesmo sobre tudo e sobre todos. Por quê? O mundo não está mais em inimizade com Deus. Então intercessor por você não existe. Porque é o próprio Deus em nós agora. É o próprio Deus em nós. A debilidade do homem não separa o filho mais como era na lei. Deus não nos vê segundo a carne, e sim em espírito, perfeitos. Efésios 5, 27. Por isso não há necessidade de intercessão, quando não há o que reconciliar. Não há o que reconciliar.
Pois Jesus Cristo disse em sua graça que a ninguém conhecemos segundo a carne. Quando Cristo disse isso a Paulo, quer dizer que não se deve levar em conta as debilidades da carne e nunca reconhecer em carne como superior, uma pessoa como superior no âmbito espiritual, pois na carne todos nós somos débeis. O tempo de reconhecer Jesus em carne como Messias foi para os judeus daquela geração. Após a cruz é Cristo ressuscitado, a nova aliança, a graça eterna. A nova aliança. Então já se desfaz até mesmo Jesus de Nazaré, segundo a carne, pois Jesus estava no cumprimento da lei, para pôr um fim na lei, não o começo, e sim o fim, porque é o próprio Deus em nós, em seu tabernáculo eterno, no espírito de seus filhos. Então Maria não é mãe no âmbito espiritual como vimos acima. E ainda se fosse em carne, disse Cristo, não conhecer segundo a carne, não levar em conta. De modo que, de agora em diante, a ninguém consideramos do ponto de vista humano. Tá vendo aí como você quer humanizar, falar, não, é mãe de todos, não sei o quê. Não, já não pode reconhecer, ainda que ela fosse. Não se pode reconhecer como Cristo disse. Não consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes consideramos Cristo. Cristo é no seu âmbito, no âmbito carnal, era Jesus. E aqui está falando, não consideramos Cristo dessa forma. Agora já não consideramos assim. Não é isso que está escrito lá em 2 Coríntios 5,16? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Todavia, para nós, há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. 1 Coríntios 8, versículos 6 e 7. Então, eu volto a repetir, eu não estou aqui a falar da sua fé, você pode acreditar no que você quiser. Mas fica a pergunta novamente. Jesus foi fecundado ou foi gerado? Ele foi gerado. Hoje temos entendimento a respeito de uma barriga de aluguel. Tá bom? Graça e paz, pessoal. Deus é conosco.